Olá pessoal, vamos para o nosso próximo tópico. Agora nós iremos conversar sobre os atos processuais. Então vocês estão observando que a gente está numa constância dos conceitos e tudo mais. E agora a gente vai começar a conversar sobre os atos das partes. Então agora a gente já sabe quem é as partes, o autor, o réu, o estado juiz. E agora a gente vai ver quais são os atos praticados por cada um deles. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um mapa para vocês para a gente conversar o seguinte. Em relação aos atos das partes. Então nós temos quais atos? É lógico que não são as partes propriamente, né? São os seus procuradores. Mas ok. Então, a petição inicial é um ato do autor. A petição inicial é a peça pelo qual o autor comunica ao juiz que existe um conflito. Que aí ele já mostra ali quem vai ser o réu. O juiz, o estado juiz, analisando a petição inicial, caso esteja tudo certinho, ele dá o start no processo. Aí ele precisa comunicar o réu, né, que ele foi chamado para um processo. Que essa cartinha que o estado juiz comunica ao réu, que ele faz parte de um processo, chama citação. Já a gente vai conversar. E aí agora, seguindo o princípio do contraditório e ampla defesa, o réu ele pode apresentar uma contestação. Ou então uma contestação e então cumulado com uma reconvenção. Já a gente vai falar sobre isso também. Complementando, aí depois tem as outras fases. A resposta à contestação, os outros despachos e movimentações no transcurso do processo. Que os autores e réus podem propor, né? São atos das partes. Também é um ato da parte que depois do juiz proferir uma sentença, por exemplo, ele propõe, né? Interpõe um recurso. Por quê? O princípio do contraditório pela defesa, contra toda ação, tem uma reação. Recurso é uma delas. O depoimento das partes também entra aqui como um ato das partes. É um ato deles. Tem uma diferença, né, aqui de depoimento das partes e testemunha, né, testemunho. Já o pronunciamento do juiz. O juiz ele vai proferir algumas peças durante o transcurso do processo. Então, por exemplo, vai ter a sentença. A sentença, as decisões interlocutórias, os despachos sem conteúdo decisório no transcurso, os acórdãos, que é na segunda instância. É um ato do juiz inquirir as testemunhas, conduzir o depoimento das partes e solicitar inspeções judiciais, periciais, autorizá-las, né? E aí existem também os atos das demais partes. O ato do escrivão, do chefe de secretaria, que são os que organizam os bastidores e movimentam os sistemas de justiça. Por exemplo, no TJ, nós temos aqui a ideia do proajude, por exemplo. Em relação aos pronunciamentos do juiz, vamos lá, qual que é a diferença? O que é uma sentença? A sentença é o momento em que o juiz, ele é fundamentada, põe fim à fase cognitiva do processo, a fase de conhecimento. Sentença, primeira instância. As decisões interlocutórias são decisões que o juiz pode proferir para direcionar o processo, eventualmente tem algum pedido, alguma liminar, algo que foi solicitado antes e que ele autoriza ou denega de forma sumária no transcurso da fase do conhecimento. Então a gente chama de decisões interlocutórias. Não se enquadra como sentença, mas existe uma fundamentação de uma decisão naquela parte. Não é a sentença final, mas tem uma decisão ali. Já os despachos sem conteúdo decisório são são etapas do processo que o juiz está ali apenas para balizar o processo. Então ele decide se vai poder testemunha ou não vai poder daquela testemunha específica, ou então ele denega algum pedido que as partes fizeram. É alguma coisa que não tem conteúdo decisório, ele está ali apenas para balizar o processo. São etapas que ele faz um despacho apenas para balizar e organizar o processo. Já o acórdão é uma decisão final, só que diferente da sentença, ele não é em primeira instância, já é dos órgãos colegiados, dos tribunais estaduais e federais. Então o acórdão, diferente da sentença, ele é uma decisão colegiada. A sentença, primeira instância, monocrática. E inquirir testemunhas, depoimento das partes e inspeção judicial é basicamente o que o texto está escrito. Inquirição das testemunhas e depoimentos é ouvir as partes, ouvir as testemunhas, seguir o processo.
e a inspeção judicial é realmente a solicitação da perícia. Tempos dos atos processuais. Importante frisar que os atos processuais, eles acontecerão num recorte de tempo específico, das 6 da manhã às 20 horas, conforme o ordenamento jurídico. Contudo, pessoal, vocês sabem que, por exemplo, hoje, com o processo eletrônico, existe os atos eles podem ser praticados a qualquer momento, até as 23h59 minutos do dia anterior do prazo final, quer dizer, do prazo final, né? Então, 23 horas e 59 minutos do dia fatal. Só que, se for físico, das 6 às 20 horas. Se for processo eletrônico, qualquer horário do dia até as 23 horas e 59 minutos. Cuidado só, das 23 horas e 59 minutos, será que é do seu relógio ou do relógio do sistema de justiça? Então, cuidado. Mas, enfim, isso aí é um momento para outro momento. Para o concurso, foquem aqui. Em regra, os atos processuais físicos, das 6 horas da manhã às 20 horas da noite, e os eletrônicos, a qualquer momento do dia, até o dia fatal. Em relação aos atos processuais, em regra, eles acontecem de dias úteis. Mas aqui entenda-se dias úteis, conforme o Código de Processo, de segunda a sexta-feira. Aqui, excetam, né, vamos tirar como exceção, alguns itens. Por exemplo, a citação, a intimação ou penhora, que podem ser praticados nos períodos de dias não úteis, ou férias forense, ou para efetivar uma tutela de urgência. Então, por exemplo, eu tenho um pedido de liminar, uma tutela de urgência para um medicamento que, se o paciente não receber nas próximas 24 horas, ele vai virar óbito. E isso foi numa sexta-feira. Ah, vai esperar até a próxima segunda-feira para ter possivelmente a tutela de urgência concedida? Não dá tempo. Tem que ser para agora. Então, não dá, em algumas situações específicas, não dá para seguir o texto, conforme o texto legal está dizendo que é apenas dias úteis. Então, algumas situações específicas que não há suspensão, não se contam, né? Não se para de contar prazos em férias, suspensão decorrente de paralisações do sistema, por exemplo, quando se trata de jurisdição voluntária. Lembrando que eu já comentei com vocês o que é a jurisdição voluntária. São aqueles processos em que não há partes antagônicas. Elas estão em comum acordo ali naquela situação. Então não tem por que parar de contar prazos, porque é só seguir com o processo porque as partes estão em acordo para aquela solução vir o quanto antes. Ação de alimentos. Então as ações de alimentos é necessário que seja o quanto antes. Alimentos é para ontem. Então ações de alimento não se para de contar prazos, né? Independente se há suspensão por férias ou não. Ou então casos que a própria lei determinar. E a gente vai conversar já quando que há suspensão de prazos. Em relação aos lugares dos atos processuais. Em regra, os atos processuais são praticados na sede do juízo, de onde tem a competência para julgar o caso. Contudo, tem algumas situações que é necessário que a demanda seja feita em uma outra comarca. E aí, essas demandas e solicitações em outras comarcas acontecem por meio de cartas. E aí, cuidado, concurseiro, que dia 24 pode ser que essas palavras aqui apareçam em seu concurso. Carta precatória, carta rogatória ou carta de ordem. Então, a carta, vamos começar assim, quando eu penso carta de ordem. A carta de ordem, a ideia é o seguinte, um juiz de uma instância superior ordena que o juiz de uma instância inferior faça alguma diligência. Então a gente pensa nessa ideia de carta de ordem, vem de cima. Então não é que tem uma hierarquia, mas subir nos degraus, né, dos tribunais, primeira, segunda instância, pensa o seguinte, é uma instância superior pedindo para uma instância inferior fazer algo. Então carta de ordem. Já a carta precatória é quando um juízo de primeira instância, por exemplo, de Londrina, pede para um juízo de uma instância de uma outra cidade realizar um ato, uma prática. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que tem uma pessoa aqui em Londrina que está numa ação de alimentos. E por algum motivo ninguém encontra ela para fazer a citação ou então uma intimação específica. Ela não encontramos lugar nenhum e aí ela publica uma foto em rede social, não sei, num resort, em algum estado específico do Nordeste. Não é possível o nosso oficial de justiça ir até lá para fazer a citação, né, a intimação. Só que o que é feito? Aqui é feita uma carta precatória da nossa comarca aqui da região para o tribunal do local
E aí o oficial de justiça lá recebe essa carta precatória e aí ele pratica o ato na comarca específica. Então a carta precatória é a ideia de o juízo de uma comarca, de uma competência, pedir para outro juízo da mesma instância praticar um ato, uma diligência. Carta precatória. Já a carta rogatória é quando, por exemplo, é necessário que um ato praticado por um tribunal de outro país seja realizado. Então a carta rogatória é quando a competência está em outro país. Então o nosso tribunal aqui necessita solicitar algo para um tribunal de outro país. Carta rogatória. Então carta precatória, entre tribunais da mesma instância, pedidos diferentes, outras cidades, por exemplo. Carta rogatória, tribunal brasileiro pedindo algo para o tribunal estrangeiro. E a carta de ordem é um tribunal superior pedindo algo para um tribunal de instância inferior. Cuidado com esses três tipos de diferenciações. Em relação à citação e intimação, macete para vocês. Pensa o seguinte, ordem alfabética. O que vem primeiro? Letra C. Então a citação é o primeiro ato. É o ato em que se comunica para o réu. Olha, você foi chamado para um processo. Então a citação é a comunicação de que ele faz e integra uma ação judicial. Já a intimação é as próximas etapas. Que intima-se para tal diligência, intima-se para a resposta à contestação, caso pretenda. Então a intimação são as demais etapas. Citação é a primeira. Por isso que é uma ordem alfabética que eu falei para vocês. Primeiro cita, depois intima. Comunicação dos atos processuais, elas existem e elas prezam pelo princípio do contraditório e ampla defesa. Então, contra toda a ação, existe uma reação por parte da outra parte. Então, ela pode contestar. Em relação às comunicações dos atos processuais, a citação, em regra, ela acontece por oficial de justiça. E aí tem algumas informações aqui, que quando é especificamente, por exemplo, uma empresa, não necessariamente tem que entregar para o representante. O ato de entrega para a empresa já está concedido. Lembrando que a citação, ela acontece por oficial de justiça, o oficial de justiça ele tem fé pública. Então, o que ele afirma, presume-se que é verdade, presunção de veracidade. Pode acontecer também por carta de aviso de recebimento, o AR, ou então por edital, mas o edital ele é a última das etapas. Primeiro tem que tentar fazer por hora marcada, então comunicar aos vizinhos que você vai por tal hora, mas é possível. Em regra, o oficial de justiça presencialmente, se não for possível, em último caso, um edital eletrônico. Em relação às formas de intimação, então, nós temos aqui publicação em diário eletrônico, carta com aviso de recebimento, por oficial de justiça, mas hoje, com os nossos sistemas de justiça praticamente na sua íntegra online, eletrônico, hoje as publicações de intimações, que são as demais etapas do processo, então o autor e o réu já estão cadastrados no processo e já estão representados por seu devido procurador, advogado, nós temos agora as publicações em regra dos atos de intimação via publicação em diário eletrônico. Que nós temos, por exemplo, o DIGEM, né, que é o nacional, só que o Paraná, ele utiliza primordialmente um sistema diferenciado na questão do Projude em relação à contagem de prazos. Então permanece aquela ideia de contagem de prazos. Antes tem o prazo para leitura da intimação, que aí ficou ainda um pouquinho diferente. Mudou agora em 2015, em 2025, em maio de 2025. Então mudou a contagem de prazo em relação à disponibilização, publicação, aí começa a contar o prazo. No Paraná, o sistema do Projude ainda permanece a ideia dos 10 dias úteis, 10 dias corridos, da data da disponibilização, até realmente as partes começarem a contar o prazo. Mas é uma diferenciação, já a gente conversa sobre isso. Então, as formas de intimação, elas fundamentais para garantir que as partes tenham direito à contestação, ao princípio do contraditório, mas tem um exemplo. Digamos que mesmo que a intimação tenha sido feita de forma equivocada, mas a parte que recebeu a intimação pratique o ato, tá tudo certo. Então, digamos o seguinte, foi feita uma intimação com o CPF errado do réu. Mas estava errado. E aí, seguindo o princípio da instrumentalidade da forma, o processo ele não existe apenas para ter um processo, mas é para ter um resultado.
Se o réu identificou que era ele ali e ele vai para a audiência, tá tudo certo, é um erro material aqui, mas se o objetivo final foi concluído com sucesso, é isso que importa. Prazos processuais. Em regra, os prazos processuais computam apenas dias úteis. Apenas dias úteis. Lembrando que, lembra sempre assim, o seguinte na escola, o que todo mundo tem medo na faculdade? Pegar DP. Então tem o que? A disponibilização do documento no sistema de eletrônico. Aí depois tem a publicação do Diário Oficial. Depois da publicação, o dia útil seguinte é o primeiro dia a se contar nos prazos. Então é o dia útil seguinte à publicação. Então pensa assim, disponibilização, publicação, dia útil seguinte. Por quê? Faz sempre esse DP, não vou pegar DP. Por quê? Porque eventualmente eles colocam para vocês contarem o prazo. Então, eu sei que são 15 dias úteis. E aí foi disponibilizado na segunda-feira, dia tal. Aí você conta disponibilização, publicação, dia útil seguinte. Mas existem alguns casos que os prazos são suspensos. Ah, professor, é difícil lembrar todos, mas aqui é algum exemplo, tá? Então, por exemplo, os prazos são suspensos do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, que são as férias forenses. Os prazos do processo civil são suspensos. Feriados e pontos facultativos também pode ter a suspensão. Se for municipal ou estadual, você precisa juntar explicando a dilatação do prazo. Casos por força maior, por exemplo, uma pandemia que aconteceu há alguns anos, os prazos foram suspensos, então as contagens de prazos pararam. Se o juiz determinar que os prazos estão suspensos, também está suspenso. Caso tenhamos algum expediente diferenciado por algum motivo, mas isso tudo o juiz vai realmente comunicar que vai ser para o próximo dia útil, existe uma comunicação do sistema de justiça, mas o principal, antes de a gente fechar aqui, é a ideia da indisponibilidade eletrônica, que é basicamente o quê? Por algum motivo o sistema de justiça saiu do ar por pelo menos 1 hora durante o dia, todos os prazos que iriam vencer naquele dia vão ficar para o dia útil seguinte da data do problema. Então, gente, é lógico, vou parar por aqui, a gente volta já já, mas lembrem-se sempre, se o sistema caiu por pelo menos 1 hora, o próprio sistema vai dilatar os prazos que venceu naquele dia para o dia útil seguinte. Dica importante.